Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, conheceremos uma interessante e curiosa mecânica, criada pelo engenheiro belga Gerhard Schmitz, o motor com ciclo 5 tempos. Vocês devem ter estranhado que não há o tradicional vídeo na introdução, mas isso é porque não achei nenhum registro dessa mecânica em funcionamento. O curioso motor não é necessariamente uma novidade, já que há projetos a respeito ainda no século XIX, mas o invento de Schmitz começou a ganhar grande destaque na internet recentemente. Porém, antes de conhecermos seu funcionamento, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Gerhard Schmitz é um engenheiro belga nascido na pequena cidade de Sankt-Vith, na região alemã da província de Liège, ao extremo leste da Bélgica. Formado em engenharia ao início dos anos 80, Schmitz trabalhou por muitos anos no desenvolvimento de uma mecânica muito peculiar, cuja patente é datada do ano 2000. Apesar de sua invenção não ser a pioneira, ela se provou mais eficaz do que as tentativas anteriores, e ficaria conhecido como motor de 5 tempos. Ao contrário do motor de 1 tempo que ganhou grande destaque na internet, que na verdade se trata de 2 tempos, esse realmente possui 5 tempos. Mas como foi dito anteriormente, o layout mecânico não é novidade e é conhecido como motor de combustão interna composto, cujo conceito foi criado ainda no século XIX. Inventores alemães como Nikolaus Otto, Gottlieb Daimler e Rudolf Diesel já tinham feito projetos do tipo, mas nenhum deles foi bem sucedido. No início do século XX, a fabricante norte-americana Eisenhut comercializava automóveis sob o nome de Compound, por conta do layout mecânico, que existia nas configurações de 3 a 6 cilindros. No entanto, a empresa durou pouco tempo e só se conhece a existência de um único sobrevivente nos dias atuais. Schmitz ficou fascinado pelo layout mecânico e estudou um meio para resolver os problemas que o motor possuía. Após obter sua patente, Schmitz passou a apresentar o seu projeto para muitas empresas, até que conseguiu convencer a companhia inglesa de motores Ilmor a reproduzir a sua invenção. A empresa é famosa por desenvolver motores tanto para a Fórmula 1 quanto para a Fórmula Indy e fizer a mecânica de Schmitz para ser usada em motocicletas. Mas o que faz esse motor ser tão diferente dos outros e ser chamado de 5 tempos? O projeto tem 3 cilindros, um layout desafiador para a engenharia automotiva por conta do efeito de rocking couple proporcionado pelo cilindro do meio. Mas a invenção funciona de um modo muito diferente, a começar pelos pistões. Os 2 laterais têm o mesmo diâmetro, mas o do meio é muito mais largo que os demais, e seu funcionamento é ligeiramente diferente. Os 2 pistões laterais operam como no motor 4 tempos convencional, tendo como primeiro ciclo o da admissão, quando a mistura ar-combustível entra nos cilindros através da válvula de admissão. O segundo ciclo, que é o da compressão, quando a mistura é comprimida dentro do cilindro pela ação do pistão. E o terceiro ciclo é o da combustão, quando a mesma é queimada dentro da câmara, sendo auxiliada pela vela de ignição. E o último ciclo é o da exaustão, quando os gases da queima são expulsos pela válvula de escape, com a ajuda do pistão que empurra os mesmos para fora. No motor comum, os gases sairão pelo coletor de escape, que serão filtrados por catalisadores e depois expulsos na atmosfera. Mas no motor de Schmitz, os gases dos 2 cilindros laterais irão para o cilindro central, cuja função é realizar o 5º tempo, que seria a exaustão final. O cilindro central não possui vela de ignição como os outros das laterais, e só recebe a fumaça desses cilindros, expulsando os gases mais uma vez. E somente do cilindro central é que os gases irão para o coletor de escape e pelos dutos de escapamento. Suas válvulas de admissão não recebem mistura ar-combustível, mas somente os gases dos 2 cilindros. Então, para resumirmos, esse motor tem 5 tempos: admissão, compressão, combustão, pré-exaustão e exaustão final, sendo que o último é realizado exclusivamente por um cilindro à parte. Dessa forma, o motor consegue aproveitar melhor a energia, traduzindo em maior eficiência mecânica, já que utiliza os gases para produzir mais potência. O motor de 5 tempos de Schmitz tem 3 cilindros, mas na prática tem somente 2, que são considerados de alta pressão, ou HP na sigla inglês, e o cilindro extra é de baixa pressão, ou LP na sigla inglesa. A mecânica tem funcionamento semelhante ao sistema composto dos antigos motores a vapor, que equipavam navios como o RMS Titanic.
Esse peculiar layout foi criado pelo engenheiro inglês Arthur Wolff, cuja patente é de 1805. No sistema a vapor, como sabemos, a combustão é externa, já que os cilindros só recebem os vapores provenientes da fervura da água na caldeira, sendo aí que ocorre a combustão de fato. O motor de Wolff também era conhecido como tripla expansão, onde o vapor entra no primeiro cilindro sob alta pressão, conhecido como HP. Depois o mesmo é repassado num segundo cilindro, conhecido como pressão intermediária ou IP, e depois o vapor é repassado a um terceiro cilindro, conhecido como pressão baixa ou LP. E a característica mais visível é que o segundo cilindro tem quase o dobro do diâmetro do primeiro, e o terceiro tem quase o dobro em relação ao segundo e quase o triplo em relação ao primeiro. Vamos acompanhar agora o motor a vapor de tripla expansão em plena atividade. O motor de Schmitz feito pela Ilmor tem 1,5 litros, com um volume exato de 1.478 centímetros cúbicos. Os dois pistões das laterais têm 350 centímetros cúbicos cada um, tendo um total de 700 centímetros cúbicos. E o pistão do meio tem mais que o dobro dos pistões das laterais, com 778 centímetros cúbicos. O motor logo mostrou sua eficácia, sendo 10% mais econômico em relação a um motor 3 cilindros comum. Mas outras vantagens também foram notadas, como a alta taxa de compressão, quase semelhante à de um motor diesel, desenvolvendo 14,5 por 1. Maior pressão efetiva média com menos combustível, e não precisa de componentes especiais para desenvolver tal mecânica. Também é possível de utilizar injeção de água diretamente no cilindro do meio para aumentar ainda mais a sua eficácia, já que a mesma esfriaria as paredes da câmara. É claro que tal injeção tem de ser feita com água desmineralizada, pois a água comum é danosa aos componentes internos. No entanto, o motor funcionará perfeitamente sem tal injeção. A desvantagem seria a complexidade para o desenvolvimento do projeto, já que os pistões têm diferentes diâmetros. O virabrequim do motor de Schmitz é bem diferente em relação ao 3 cilindros comum, com a disposição flat plane, sendo que os cilindros 1 e 3 têm os moentes do mesmo lado, e o central com o moente no lado oposto. Mas os pistões 1 e 3 estão em estágios diferentes, sendo que enquanto um está na compressão, o outro está no escape. Dessa maneira, cada subida que o pistão de baixa pressão fizer, sempre terá gases para expulsar. Na prática, seria um motor 2 cilindros com um cilindro extra. A mecânica criada pela Ilmor foi feita para motocicletas e vem equipado com turbo, e dessa maneira os gases do escape seriam usados mais uma vez, aumentando ainda mais a eficiência mecânica. E ele desenvolvia 130 cavalos a 7.000 RPM e torque de 16,9 kgf a 5.000 RPM. E os resultados dos testes foram muito satisfatórios. Algum tempo depois, Schmitz foi contratado pela corporação alemã Porsche, onde continuou a desenvolver sua mecânica, e fez mais um aperfeiçoamento, deslocando um pouco mais o cilindro central, para assim reduzir o nível de vibrações. Num estudo independente, a Universidade Politécnica de Varsóvia, na Polônia, fez um experimento com o motor Volkswagen EA113, o famoso 2.0 TFSI, que equipou muitos carros do grupo alemão. A universidade decidiu unificar os cilindros centrais com um corte entre um cilindro e outro, e desativar a injeção de combustível dos mesmos, convertendo no motor de 2 cilindros de dupla expansão. Os 2 cilindros dos cantos funcionam normalmente, mas os centrais passaram somente a processar e expulsar os gases do escape. Dentre as vantagens enumeradas pela universidade, é que a conversão poderia ser facilmente realizada em quase todos os motores do mercado, podendo usar as mesmas peças, só precisando fazer algumas adaptações. Já as melhorias de fato eram o menor consumo e a menor temperatura no coletor de escape. As desvantagens apontadas foram a baixa eficácia dos catalisadores e o maior lag do turbo, ou seja, o intervalo que a turbina demora para encher de ar. Outra desvantagem é que a economia de combustível citada só era eficaz em altas rotações. Já o seu consumo em baixa era maior do que o motor comum.
É claro que o experimento foi realizado no motor adaptado, e alguns desses pontos negativos poderiam ser melhorados com a adoção de um turbo de menor câmara quente, por exemplo, e um novo sistema para catalisar os gases do escape. A mecânica de 5 tempos, ou motor de combustão interna composto, é um esquema muito interessante, e que infelizmente ainda não é muito conhecido, e só foi comercializado em série nos automóveis compound do início do século XX. Já o engenheiro Gerhard Schmitz tenta até hoje convencer alguma montadora a fazer o seu motor em série. E então, pessoal, o que acham do motor 5 tempos? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim vou pedir o de sempre para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de mecânicas. Como não tem nenhum vídeo com motor 5 tempos funcionando, eu me despeço ao ronco de um Volkswagen 2.0 TFSI. Até logo e fiquem com Deus!